E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre um assunto um pouco complexo e delicado, onde eu não queria estar trazendo esse tipo de vídeo, mas eu acho necessário, né? Vocês já estão vendo aí no título, né? E sim, hoje eu vou estar falando sobre a brasileira que caiu no vulcão na Indonésia, né? Eu percebo que muitas pessoas estão tomando um partido sem conhecer o outro lado, né? O intuito desse vídeo, pessoal, analisar, né, os dois lados, tanto o lado da brasileira quanto o lado da Indonésia, né, do povo indonésio. Até porque eu vejo que, devido à fala, né, não tiro a razão da família, mas devido à fala da família, muitas pessoas estão atacando, né, os indonésios, falando que eles não ajudaram, que negligenciaram, e eu vou estar analisando, né, sem botar culpa em nenhum lado, né, porque eu acho que agora não adianta botar culpa, sendo que já aconteceu a situação e infelizmente causou a morte, né, da garota, e mostrar para vocês, pessoal, que até devido a esse acontecimento na Ásia, né, porque foi um país asiático, as pessoas se aproveitam para fazer conteúdos meio que denegrindo, né, a cultura oriental, seja é, Indonésia, Japão, Coreia ou China, né? E eu sei que muitos de vocês também pedem para eu falar sobre conteúdos de outros países asiáticos, então eu estou fazendo esse vídeo falando sobre esse caso que infelizmente terminou de uma forma não feliz, beleza? E espero que vocês entendam, né, o intuito desse vídeo e deixem a opinião de vocês nos comentários, beleza, pessoal? Lembrando que com respeito à educação sempre, principalmente nesse vídeo, eu não quero que as pessoas invalidem, né, o lado de outras pessoas, eu quero que vocês entendam, né, ambos os lados. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre esse caso que infelizmente causou a morte, né, da brasileira lá na Indonésia. E bom, acho que dificilmente vocês não viram um dia que aconteceu, mas foi no dia 20 de junho, né? E infelizmente ela morreu, né, devido às condições do lugar que ela caiu, né? E por causa desse acidente, né, muitas pessoas estão falando, principalmente da família. Como eu falei, não vou tirar a razão da família estar falando o que está falando sobre a Indonésia, né? Mas vocês vão entender mais para frente, né? Mas muitos estão acusando a Indonésia, né, de negligência, principalmente o guia, né, no momento que caiu, né? E que infelizmente também falam, né, que teve uma demora assim de resgatar a garota, né? Porque conseguiram pegar ela no quarto dia de busca, né, de resgate no caso. Só que justamente no quarto dia eles descobriram que ela já não estava mais viva, né? E muitos falam que isso também foi uma negligência, né? E como eu falei, pessoal, esse vídeo eu vou estar analisando os dois lados, né? Eu não acredito que só um lado errou nessa situação. Eu acho que os dois lados erraram em alguns pontos, né? E eu vou estar analisando aqui com vocês tanto o lado da brasileira quanto o lado da Indonésia, né? E falar um pouco desses pontos onde eu quero que vocês analisem junto comigo, beleza? Lembrando mais uma vez, pessoal, que o intuito não é invalidar o que a família falou, né? Até porque eles estão num momento de luto e provavelmente estão num momento de revolta, né? Mas eu acho que o que a família falou em alguns momentos, eu acho que eles deveriam
tomar cuidado, até porque, como eu falei, quando você tem voz para falar sobre algo, principalmente que aconteceu com você, você tem que tomar cuidado para que você não crie mais intriga, né? O que eu acho que poderia ter evitado muita coisa nesse caso da brasileira, né? Porque devido a algumas coisas que a família falou, muitos brasileiros tomaram um partido só e foram xingar os indonésios, né? Principalmente o governo, né? Infelizmente os indonésios, né? A população de lá veio também xingar a população do Brasil, né? Na internet, que eu acho que é triste ver isso, né? E as pessoas só viram um lado, né? Não analisaram o outro lado. Mas, como eu falei, eu não tiro a razão da família ter estar falando, né, de coisas de negligência que supostamente ocorreram, né, durante o período de tentativa de resgate da brasileira, porque eu entendo que é um momento de preocupação, de tristeza, de luto, né? Principalmente agora que descobriram que ela não está viva, né? E, enfim, eu sei que é triste, mas, como eu falei, eu acho que quando você tem voz para falar, né, da situação, você tem que tomar cuidado para que você não crie mais intriga, né? Que infelizmente eu vejo que meio que as pessoas têm uma opinião, né? E essa opinião estão fazendo as pessoas brigarem, né? Entre Brasil e Indonésia, e é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, né? Tanto um lado quanto o outro. Então, eu separei algumas coisas aqui que eu acho interessante de estar analisando com vocês nesse vídeo, né? Não é para falar que só um lado errou, mas que os dois lados erraram. Beleza? E bom, pessoal, o primeiro lado que eu quero analisar é da brasileira, beleza? Então, o primeiro ponto a ser falado aqui, será que ela estava sozinha, né? Até porque, para quem não sabe, mochilão, você pega suas coisas e viaja ou no seu próprio país, né, para conhecer os estados, ou até mesmo no mundo todo, que foi no caso dela. O porquê que eu falo se ela estava sozinha ou não é importante. Porque para quem faz mochilão, é extremamente importante ter um companheiro ou uma companheira de viagem, né? Seja um amigo, namorado, namorada, alguém da família junto, né? Até porque é muito perigoso dependendo do país onde você vai, porque você não está indo conhecendo aquele país, você não sabe como as pessoas vão reagir a você, né? Eu acho que é extremamente importante você estar com alguém, até porque caso você sofra acidente, a outra pessoa possa te auxiliar, né, digamos assim, ou te ajudar realmente em situações graves. Eu acho que ela poderia estar com alguém no momento, né? Na minha visão, eu acho que ela estava sozinha, o que eu acho que é um ponto já falho, né? Porque, como eu falei, mochilão você não pode fazer sozinho, porque você, além de passar alguns perrengues, né, normais, você pode botar a sua vida em risco, né? Eu vejo vários canais aí de mochilão onde não tem só uma pessoa, né, fazendo mochilão. Ela tá geralmente acompanhada pelo seu companheiro ou companheira, né? Eu acho que fazer sozinho ou sozinha é um grande risco, e principalmente se você é mulher, porque geralmente em alguns países, né, é, tem pessoas muito ruins que não gostam de mulher ou realmente gostam de uma forma meio pervertida, se é que vocês me entendem, né? E dependendo do país, é perigoso tanto para homem quanto para mulher. Não tô falando que é só para mulher, mas no caso da mulher é isso, né? Você pode encontrar diversas coisas, diversas pessoas com má índole, né? Que podem te enganar, podem fazer outras coisas pesadas, ou você pode também sofrer um acidente, que é o caso dela, né? E infelizmente eu acho que
os acidentes são mais comuns entre uma pessoa que está fazendo mochilão sozinho do que ou com duas, né? Não que não aconteça, mas eu acho que é pouco provável que duas pessoas que estão juntas vão sofrer um acidente grave, né? Pelo menos uma vai sofrer menos dano que a outra. Então, assim, eu acho que é extremamente necessário fazer junto com alguém, porque senão você pode se lascar sozinho, né? Como foi o caso dela. Infelizmente, ela morreu, né? Devido a ela não estar junto com alguém que ela conheça ou alguém de lá mesmo, né? Auxiliando no mochilão dela. E bom, pessoal, vamos analisar outro ponto, né? Será que ela escolheu uma agência boa, né? Por que eu falo isso, né? Porque eu vi, né, que descobriram que essa agência foi banida, né, desse parque onde tem esse vulcão, né? Eu acredito que realmente foi banida, né? No caso, por falta de estrutura, por falta de ajuda aos turistas, né? E provavelmente por falta de estrutura, até por os recursos do guia, né? Então, assim, eu acho que foi realmente expulsa e essa agência é aquelas agências que cobra barato, sim, sabe? Eu acho que infelizmente ela não fez uma boa escolha, porque às vezes a pessoa não quer pagar caro, né? Para não gastar muito dinheiro, mas infelizmente você pagando barato, né? O barato sai caro. Infelizmente, eu acho que isso não foi uma boa escolha, né? Eu acredito que devido à agência ter sido expulsa, né, desse parque, eu acho que é aquelas agências que, tipo, paga barato, sim, sabe? Eu acredito nesse ponto, né? Não sei vocês, mas eu penso que é melhor às vezes você pagar caro, né, em uma experiência do que você pagar barato em uma experiência, na mesma experiência, só que você vai ter vários problemas, né, no percurso ou no dia, né, devido à agência não ser boa, né? E geralmente essas agências não dão suporte. Então, assim, tem que escolher bem a agência antes de fazer tal passeio, tal excursão, né? Porque caso você escolher uma má agência, você se lasca. E bom, o terceiro ponto, pessoal, que eu quero analisar é que falam que ela passou mal, né? Se ela passou mal, eu acho que ela deveria ter parado, né? E eu entendo que às vezes a pessoa quer, sei lá, continuar mesmo passando mal. Mas no caso dela, eu acho que devido à altitude, né, que ela não estava em qualquer lugar, ela estava em um vulcão, né? E o vulcão geralmente é muito alto, né? E conforme a altitude do local ou até mesmo do país, você pode passar mal, né? E você passar mal com altitude vai de pessoa para pessoa, né? Você pode passar mais mal do que eu e eu posso passar mais mal do que você, né? Isso vai ser de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, né? E eu acho que se ela tivesse sentido alguma coisa antes de realmente ter passado muito mal, ela deveria ter parado, né? Mas, de novo, eu entendo que a pessoa às vezes quer continuar porque ela quer ver o resto, né? Mas eu acho que quando você faz algo, né, algum exercício onde a altitude não está sendo bom para o seu corpo, eu acho que você tem que ouvir seu corpo, né? Porque geralmente, antes de o corpo passar mal, no caso, você passar mal, o corpo vai dar sinais de que você vai passar mal, e é um momento que eu acho que você tem que tomar mais cuidado, porque dependendo, pode ser até perigoso e fatal para você, né? Eu acho que isso também foi um ponto um pouco falho, né? Se realmente foi isso, né? Dela ter passado mal, sentido tontura e escorregou, né? Eu acho que essas coisas as pessoas têm que ver, né? Esses lados que eu citei aqui
no vídeo de hoje, né? Até porque são pontos onde pode ter uma falha também da parte dela, né? Não tô falando que não ela acertou em tudo, né? Mas eu acho que se foi a primeira experiência dela com mochilão, é normal você fazer coisas erradas, né? Ter atitudes erradas, mas tem que tomar cuidado para que essas atitudes erradas não façam você correr risco de vida desnecessário, né? No caso dela, foi um risco muito perigoso que aconteceu, que infelizmente matou ela, né? É uma coisa bem triste. E bom, pessoal, vamos analisar a agência, né? Falaram que a agência estava banida, e eu realmente acredito que essa agência de turismo estava banida, né? Até porque existem muitas agências, né, ilegais que estão atuando quando não deveriam estar, e eles cobram barato, né? Eu acho que sim, essa agência estava banida, né, por não ter recurso para apoiar o turista e muito menos o próprio guia, né? E, enfim, eu acho que a pessoa dessa agência deveria ser punida realmente, não outras pessoas que estavam envolvidas na emergência, né, ou as pessoas que socorreram, mas a pessoa da agência sim deveria ter sido responsabilizado, né, devido ao que aconteceu, porque se realmente estava banida, ela não teria que estar ali dando um passeio, né, para os turistas e principalmente para os turistas que não eram da Indonésia, né? Eu acho que aí você não está pensando em você, quer dizer, não está pensando nos outros, mas em você e no dinheiro dos outros com relação a isso, assim, sabe? Eu acho que a agência nesse ponto errou muito. E bom, pessoal, o segundo ponto que eu quero analisar sobre essa agência, né, na verdade, sobre os responsáveis do local do vulcão, do parque, no caso, né, se a agência realmente estava banida, por que que as pessoas que são do parque não viram isso, né? Não impediram que o guia fizesse esse passeio no vulcão, né? Eu acho que se tivessem visto direito, né? Por mais que provavelmente o cara poderia estar mentindo ou ter falsificado a credencial, eu acho que as pessoas responsáveis do parque, né, deveriam ter impedido o passeio, né? Eu acho que se tivesse acontecido isso, provavelmente ela não teria morrido no vulcão, né? Mas como não aconteceu, eu acho que foi um erro também do parque não ter visto supostamente a credencial do guia, né, da empresa desse guia, porque eu acho que é muito perigoso você deixar pessoas que não têm recursos, ou muito menos a empresa desses guias não darem suporte, né? Eu acho que é muito perigoso fazer isso, né? Eu acho que também as pessoas do parque deveriam ser responsabilizadas com o que aconteceu, né? Porque infelizmente custou a vida da menina. E o último ponto, pessoal, que eu quero analisar é se foi negligência do guia, né? E bom, uma pessoa da família falou, né, que foi negligência do guia, mas ao mesmo tempo ele se contradiz e fala que o guia ajudou. Então, assim, o guia, no relato, né, da pessoa da família, o guia viu que a menina estava passando mal e falou para ela sentar um pouco para ver se passava, né? E ele foi fumar, né? E só que na hora que ele voltou, a menina já tinha caído, né? E o própria pessoa da família fala que o cara se preocupou em ajudar, né? Porque viu que ela caiu, né? Ficou com desespero e acabou pegando a corda que ele tinha para tentar resgatar a garota, só que ele não conseguiu, né? Na minha visão, pessoal, isso não é negligência, né?
Só foi uma falta de atenção, porque eu acho que é normal quando a pessoa tá passando mal, né? A outra pessoa que tá junto fala, senta um pouco pra tomar um ar, pra ver se passa, né? A pessoa não tem como prever que ela vai morrer, né? Que a pessoa que tá passando mal vai morrer, né? Eu só acho que foi uma falta de atenção, porque se o cara foi realmente fumar, aí foi o erro do cara de não ter ficado perto, né? Mas que o cara, no relato da pessoa da família, é, falou que se preocupou e pegou uma corda, né? Então, assim, não tem como falar que foi negligência porque o cara se preocupou, né? Mas, como eu falei, eu acho que foi falta de atenção, sim, do guia, né? Nesse momento entre falar para ela sentar e pegar um cigarro e fumar, né? Se distanciar um pouco para fumar. Eu acho que sim, foi uma falta de atenção, mas eu não vejo como sendo negligência, porque o cara tentou ajudar quando viu que a menina caiu, né? E a pessoa da família fala que foi negligência, né? Mas, de novo, eu entendo que as pessoas da família estão em um momento de luto e de revolta, mas falar essas coisas assim sem pensar, né? Eu acho que é complicado, mesmo que eu entenda o lado, eu acho que as pessoas, pelo menos, essas coisas não precisa sair falando, porque, como eu falei, se eu falo alguma coisa, né, de alguma coisa que vocês não gostam, vocês vão me criticar, né? Ou vão criticar outras pessoas. Por isso que eu sempre, quando eu falo de algum canal, eu falo para vocês não seguirem que eu tô falando, né, para vocês criticarem outros canais que falam mal da cultura asiática, né? Então, assim, eu acho que você falar tem, digamos, um peso. E eu acho que esse peso que também ajudou as pessoas tomarem um partido, assim, sabe? Sem ver o outro lado. Eu não tô falando que não teve erro da Indonésia, né? Dos indonésios com relação ao acidente, mas falar que tudo foi negligência, quando não foi negligência e foi só um despreparo, eu acho que é complicado, assim, sabe? Eu acho que é triste o que aconteceu, mas é triste de ver que, tipo, as pessoas estão tomando partido e estão xingando sem ver os dois lados, né? Então, é uma coisa que eu fico pensando sobre. E bom, pessoal, vamos falar sobre a família dela, né? Eu não vou tirar a razão do que eles falaram, né? Mas eu acho que nem tudo foi negligência da parte da Indonésia, né? Dos indonésios. Eu acho que também foi um despreparo, né? De ambos os lados, né? E agora, no momento que você pode ter a voz para falar, né? O seu lado, eu acho que tinha que tomar mais cuidado, assim, sabe? Eu não estou defendendo o lado dos indonésios, né? Mas é complicado porque aqui no Brasil, tudo que é relacionado com a cultura asiática é mal visto pelos brasileiros, né? Independente se é Japão, Coreia, China, Indonésia, Tailândia, Índia, é tudo aqui relacionado à cultura oriental é mal vista, né? E eu acho que, infelizmente, vai ser mais um país que o Brasil vai falar mal, né? Vai criticar a cultura, né? Uma coisa que eu vi antes de fazer esse vídeo, pessoal. E bom, pessoal, antes de ter feito esse vídeo, né, eu pesquisei sobre a Indonésia, né, para ver se é um país bem desenvolvido, com uma boa estrutura. E basicamente, pessoal, eu não vi que ele tem uma boa estrutura ou coisas do tipo. Ele não é um Japão da vida, ele não é uma Coreia da vida, onde é bem estruturado as coisas, né? É um país simples que ainda está em desenvolvimento, muitas coisas, né? E falar que foi tudo negligência, né? Como falaram que foi, eu acho que não deve ser encarado como negligência, mas sim como falta de estrutura do país, né? E principalmente com relação ao governo ter deixado, né, essa suposta agência que foi banida tá lá, né? Mesmo que ilegalmente,
tinha que ter mais segurança sobre isso, assim, sabe? É, ter uma estrutura melhor para saber realmente, né, por conseguir puxar sobre a agência, a pessoa em si, né? Mas como não é um país, como eu falei, um Japão da vida, uma Coreia da vida, uma China da vida, ou os Estados Unidos, né? É complicado de falar que foi negligência do país, né? Sendo que o país não tem estrutura alguma, né? O que é triste, mas de novo, pessoal, eu não estou tirando o mérito, né, do que a família está passando ou sei lá que aconteceu, mas as pessoas têm que analisar, né? Essa é a verdade, analisar, ver os dois lados, né? E enfim, teve outras coisas também que aconteceu, mas como não envolve meu conteúdo, então não vou falar, né? Que é sobre trazer o corpo, essas coisas, mas é triste, né, de ver que isso aconteceu, que infelizmente não dá mais para voltar atrás, né? Porque infelizmente a garota morreu, né? Devido às escolhas, a agência também não ter dado suporte e entre outras coisas, né? Mas como eu falei, eu não encaro como sendo negligência. Eu acho que foi mais falta de preparo do que negligência, porque se fosse negligência, como falaram, né, que não ajudaram no resgate, coisas do tipo, não ia ter foto, vídeo, né, das pessoas, né, dos bombeiros ajudando e muito menos gente de fora ajudando, né. No caso dela, quem ajudou a resgatar o corpo foi o próprio indonésio, né, no próprio país. Então, assim, falar que um país todo foi negligência, fez negligência, eu acho que é complicado, assim, e é um pouco chato. Mas, de novo, como eu falei, eu sempre vou estar repetindo, mas não é tirando o mérito que a família tá passando, né? Mas é triste de ver que as pessoas não conseguem ver esse lado, assim, sabe? Acham que tudo foi negligência ou que só um lado errou, né? Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E bom, pessoal, o próximo tópico que eu quero falar é sobre um canal, né? Que está se aproveitando dessa situação, na verdade, se aproveitou dessa situação e é um canal muito conhecido chamado Fatos Desconhecidos, né? E onde ele fala que a morte da brasileira não foi uma morte, foi uma morte planejada por causa da religião de lá, né? Eu fico triste, pessoal, que vários canais vão se aproveitar disso, né? E infelizmente são canais onde aparentemente não gostam da cultura asiática. O porquê que eu falo isso? Não é a primeira vez que o Fatos Desconhecidos usa de um problema da Ásia para fazer um vídeo, né? Durante a pandemia, né, que aconteceu, né, do Covid, eles também fizeram um vídeo, né, falando sobre a China, né? Vários vídeos falando sobre a China e um desses vídeos falando sobre as comidas da China, né? O que eu achei muito desrespeito no momento que eles fizeram esse vídeo, devido às mortes que estavam acontecendo aqui no Brasil. Muitas pessoas estavam incriminando a China e os orientais, né, no geral, como sendo os criadores da Covid e da pandemia, né? E ver que esse canal, né, que deveria ser sobre conhecimento, fazendo vídeo sensacionalista, né, sobre a morte de uma garota que foi por descuido no geral, né, e falar que foi culpa da Indonésia só por causa da religião, eu acho que é sacanagem, né? Tem outros canais também que fazem a mesma coisa, né? Que inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre, beleza? Eu até outro dia eu fiz um post na comunidade onde eu falei justamente para vocês não é banir, mas denunciarem, né, um canal que estava falando coisas falsas sobre o Japão,
né? E eu peço isso, pessoal. Caso vocês vejam esses canais onde eles não estão falando a verdade, denuncie, porque quanto mais vocês denunciarem, menos canais vão existir com esse conteúdo, né? Eu sei que isso é muito difícil de falar sobre isso, mas é triste, né, de ver que tem canais que têm o poder de dar o conhecimento, né, mostrar as coisas legais, mas fazem um conteúdo apelativo, chamativo, sensacionalista e não são banidos da plataforma, né? Infelizmente é o que mais tem aqui no YouTube e em outras plataformas. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo, eu não acredito que foi totalmente culpa dos indonésios, né? Eu acho que foi um despreparo, como eu falei, e para mim, tanto a Indonésia quanto a brasileira teve pontos que erraram, né? E que infelizmente fez a vida da brasileira ser tirada dela, né? Eu não acho que foi totalmente culpa só de um lado. Eu acho que foi dos dois, para falar a verdade, né? Então, assim, mas é triste porque eu vejo que agora, né, as pessoas estão atacando a Indonésia por um motivo que foi erro dos dois lados, né? Eu acho que às vezes as pessoas não gostam de procurar saber os dois lados, né? Eu acho que isso é um erro das pessoas daqui, né? Eu tentei nesse vídeo, pessoal, não falar de quem foi mais a culpa, né? Eu tentei equilibrar mais as coisas, mas espero que vocês tenham entendido, né? Que eu quis dizer que não foi culpa só da Indonésia, mas também, né, um pouco da brasileira que culminou na morte dela, né? E uma coisa que eu tenho para falar, pessoal, é que eu não tô falando que ela não deveria estar realizando um sonho, um provável sonho dela de viajar o mundo, mas eu acho que ela deveria ter mais preparo, né, para que essa situação não acontecesse, né? Se ela tivesse com uma pessoa junto ou escutasse o corpo dela, né, se ela passou mal ou não, que agora não vem mais ao caso, porque já aconteceu, dela ter parado no momento que o corpo começou a dar os sinais, né, de cansaço, de dor ou de um passar mal, né, de um mal-estar. Então, assim, eu acho que muita coisa deveria ter sido evitado, assim, sabe? Eu acho que mesmo que a equipe de emergência tentou resgatar mais rápido possível, mesmo assim, eu acho que não ia ser o suficiente devido às lesões que ela sofreu, né? Independente se foi rápido ou não, eu acho que ela ia morrer do mesmo jeito, né? Até porque as lesões que ela teve foi bem grave, né? Teve, eu acho que trauma na cabeça e hemorragia interna em vários pontos, né? Então, assim, de um jeito ou de outro, eu acho que não ia resistir, infelizmente, né? Mas é isso. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis dizer nesse vídeo, que eu tento não culpar só um lado, mas mostrar os dois lados, né, que os dois lados erraram, né. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Lembrando, se você tiver uma opinião diferente, deixe a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que, com respeito e educação, sempre, beleza, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!